Olá, estão me Oi, ouvindo? boa noite. Boa Tudo noite. bom? Tudo bem? Desculpa, o atraso aqui no hospital ainda resolvendo algumas coisinhas. Tudo bem? Tudo bem, Angélica? Estou à disposição de vocês para quando vocês quiserem começar. Vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Conseguiam oír, professora? Desculpa, Oi, Angélica. Oi, Denúncia, Danusa, tá me boa ouvindo? noite. Tô te ouvindo. Uhum. Oi? Oi, estou ouvindo. Tudo bem? Tu me desculpa Tudo. que eu tô em outra reunião ao mesmo tempo, então eu vou só te dar um oi. E agora eu vou voltar para outra reunião, tá Tá bom? bom, tá certo, não tem problema. Tudo bom, Mariana? Tudo bem, Danusa? Boa Tudo. noite, tudo Boa bem? noite, tudo. Vamos lá, né? Obrigado por aceitar o convite aí para. Eu também estou no hospital ainda. Por aceitar o convite aí, participar do nosso programa teórico e da residência. Imagina. É um prazer aí poder compartilhar dos teus conhecimentos aí. Vamos lá. Uma boa Acho que a gente vai apresentação ter. aí, os residentes todos te conhecem já. Eu acho que sim, né? Acho que eu não preciso me apresentar, mas para quem não me conhece ainda, eu sou Denusa, né? Sou preceptora da medicina interna e a gente tem uma parceria longa aí com a cirurgia, né? O ano passado eu estava revendo, essa aula foi bem legal, eu espero que a gente consiga aproveitar. E, na verdade, eu acho que a gente tem que ter a liberdade, né? De um espaço bom para a gente discutir dúvidas e trazer para casos reais, que aí todo mundo aproveita melhor a apresentação, tá? Vou fazer então o share da minha tela aqui. Se por acaso o áudio ficar ruim ou a imagem congelar, vocês me avisem, tá bom? Vou aqui fazer o Beleza, share. obrigadão. Ficou mudo agora, Danusa. A tela a gente está vendo, mas eu não estou te escutando. Não, agora vocês vão me escutar, não sei por que aconteceu. Agora sim. Agora sim. Agora estão me ouvindo? Perfeito. Tudo certo, obrigado. Então, esse é um assunto que eu gosto bastante de falar e que a gente discute muito na medicina interna, em rounds, né, porque faz parte do nosso dia a dia e na convivência com as equipes cirúrgicas e, na verdade, é, é bom quando a equipe cirúrgica também compreende um pouco para a gente já sair com o tempo otimizado, né? Então, aqui está tudo que o cirurgião gostaria de saber, tem vergonha de perguntar, mas eu tenho aqui já residentes meus da interna que estão aqui, então é para todo mundo, na verdade, tá? E desculpem se eu estiver, às vezes, falando um pouco cansado, vocês sabem que a gente está num ritmo pesado há algum tempo, mas eu vou tentar dar a minha melhor energia aqui para essa discussão, certo? E conto com vocês. Então, a gente vai dividir em algumas regras esse nosso momento, e a primeira regra, e aqui falando como clínica que faz isso há 21 anos, e se tem alguma coisa que deixa o clínico assim encasquetado, é pré-operatório na manhã antes da cirurgia, tá? Então a primeira regra é tente fazer o pré-operatório no pré-operatório, tá? E a gente vai entender um pouquinho por quê. Por quê? Porque a gente sabe, deixa eu só tentar tirar aqui a visão, que eu tô com os slides em cima da... Aqui, então vai ficar melhor. Então, por quê? Primeiro porque esses são dados americanos, os dados brasileiros são ainda muito quiescentes nisso, né? 45% dos pacientes acima de 45 anos que vão ser submetidos a algum procedimento cirúrgico, ele tem apenas, pelo menos 2 fatores de risco cardiovascular, né? Acho que agora com
com o passar do tempo e com a nossa população ficando cada vez mais sedentária, obesa, é provável que essa estimativa seja até maior na população brasileira, né? E tem um estudo grande, retrospectivo, publicado, que mostrou que em 10 milhões de procedimentos, 3% dos pacientes apresentaram morte pré-operatória, infarto ou AVC. Assim, é muito, especialmente quando a gente está falando de um procedimento que, na grande maioria das vezes, é eletivo e que a gente vai deliberadamente tirar o paciente da sua homeostase, do seu estado de repouso e infligir nele, né, um estado inflamatório e um risco relacionado a qualquer procedimento. Tá? Então, os pontos-chave de uma avaliação pré-operatória, que deve ser idealmente realizada com 4 semanas de antecedência à previsão do procedimento cirúrgico, aqui a gente está falando primeiro de procedimentos eletivos, né? Então, é justamente entender o risco desse procedimento, porque a gente vai ter condutas absolutamente diferentes para cirurgias de baixo risco ou de alto risco. Segundo, é estimar que riscos à saúde global do paciente o procedimento vai causar, tá? Não só cardiovascular, que é o que a gente mais se preocupa, mas o risco de sangramento, o risco de infecção, o risco de TVP, o risco de ficar muito tempo dentro do hospital e pegar um germe multiresistente, tá? E aqui eu vou trazer algumas ferramentas que a gente tem usado com alguma frequência na interna e talvez vocês passem a enxergar mais isso nos prontuários, que são estimativas de risco global, não só cardiovascular, tá? Terceiro é definir nesse pré-operatório se realmente eu preciso de uma investigação pré-operatória complementar. Se realmente eu tenho indicação de fazer exame de estratificação não invasiva, cardiológicas, ou que tipo de investigação laboratorial e imaginológica eu tenho que fazer no pré-operatório. E também ajuste de medicamentos, porque a gente não só opera pessoas saudáveis, a gente tem pessoas que são sabidamente comórbidas, né, e ter o ajuste das suas doenças prévias com os medicamentos corretos facilita bastante na programação de um procedimento cirúrgico eletivo. Então, eu proponho aqui, na outra vez fui eu que coloquei o link do Zoom, então eu pude fazer o pool aqui, a gente vai fazer um pouquinho diferente, eu vou contar com a participação de vocês, assim, bem livre, tá? Eu vou propor um caso e depois 3 opções de resposta, e eu gostaria que vocês me indicassem, ou pelo chat, ou aqui na conversa, preferencialmente na conversa, quais as opções vocês acham que é mais acertada para esse caso, tá? Então, a equipe da cirurgia oncológica interna uma paciente feminina de 67 anos, com uma história prévia de hipertensão, com um agendamento cirúrgico já programado, que é uma esterectomia abdominal total em 5 dias. Durante a avaliação diária do paciente, o doutorando que está na equipe cirúrgica e que gosta de clínica descobre que a senhora tem história de dispneia aos esforços nos últimos 2 meses, acompanhada de edema de membros inferiores. E no exame físico, ele observa turgência jugular e edema 2 cruzes em 4 em membros inferiores. Uma pressão que está 120 por 80 milímetros de mercúrio, e conversando com o R1, que é o responsável pelos pacientes no pré-operatório, eles decidem por qual conduta. E aqui estão as 3 propostas. A primeira seria postergar a cirurgia até a estabilização do caso. A segunda é iniciar diurético e ECA e seguir no agendamento da cirurgia, que é em 5 dias. E a terceira, iniciar beta-bloqueador e seguir no agendamento cirúrgico, que é em 5 dias. O que vocês acham? Conversem comigo um pouquinho. Não me deixem no vazio. Quem arrisca mais? Não vou perguntar para os da interna. Alguém aí? Vamos lá. Sem medo, gente. Sem medo. Sem julgamento. O que vocês acham que é mais aqui? Vamos ver o que tem no chat. Vamos ver. Ó, a Laura disse que postergaria, o William disse que postergaria o procedimento. O
Quem mais? Por que vocês postergariam? Laura, já que você colocou ali. Prof, porque eu acho que por ser uma cirurgia eletiva, a gente pode esperar o paciente estar em melhores condições para não ter nenhuma surpresa depois, mas não sei também. Não, tá bem. Alguém tem uma opinião diferente? Eu gostaria de colocar a sua opinião. O paciente está com uma cirurgia eletiva para ser feita e está apresentando sinais, provavelmente uma insuficiência cardíaca. Como é uma cirurgia eletiva, a gente tem que investigar primeiro, poder estabilizar o quadro dela, para depois poder fazer o procedimento. Perfeito. Então, assim, esse é o conceito do caso e da resposta, né? O que o paciente apresenta e que cirurgia ele vai fazer. Sempre vai ser esse binômio que nós vamos utilizar para tomar as decisões. Então, nesse caso, em que é uma paciente que vai fazer uma cirurgia eletiva, que não tem um lapso de tempo e que a gente precise acelerar, e talvez, se a gente fizer uma compensação dessa possível insuficiência cardíaca em 7 dias, 8 dias, ou menos do que isso, ela vai ir para a cirurgia com menor risco cardiovascular, né? Então, o ideal é a gente postergar a cirurgia até a estabilização do caso e entendimento global do que está acontecendo com essa paciente. E isso não sou eu que estou dizendo, tá? Então, esse é um dos artigos recentes, acho que mais legais, assim, dos últimos tempos, que fala sobre avaliação pré-operatória. Saiu em abril do ano passado, no JAMA, e ele tem, depois, se vocês quiserem, eu posso enviar para vocês, para que vocês, eventualmente, num tempo livre entre uma cirurgia e outra, possam dar uma olhada, mas que ele coloca quais são as condições cardíacas de alto risco que são contraindicações para cirurgias não cardíacas. Então, tem ali o segundo item, né, a insuficiência cardíaca descompensada, e possivelmente o que essa paciente tem é uma contraindicação absoluta. Assim como um paciente que está com síndrome coronariana aguda, ou está com uma arritmia, estaquiarritmia ou bradiarritmia, com uma alteração hemodinâmica associada, então, ou hipotensão, né, com hipotensão, e pacientes com estenose aórtica severa sintomáticas. Então, se a cirurgia não é uma urgência ou emergência e o paciente tem essa condição clínica não ajustada, melhor segurar o procedimento, avaliar melhor do ponto de vista clínico, otimizar o tratamento e aí rever o procedimento cirúrgico, certo? Qual é a regra número 2? A gente sempre vai ter que fazer um binômio, né, que é a estimativa do risco cardiovascular versus o risco do procedimento. Então, a primeira grande mensagem, assim, cirurgias que são urgências, ou seja, que eu tenho que fazer no máximo em um dia, ou cirurgias que são emergências, que eu tenho que fazer em até 6 horas, esses pacientes não vão sofrer nenhum tipo de avaliação pré-operatória. Mas sim, eu vou buscar uma otimização hemodinâmica e medicamentosa, e em entendendo o quadro clínico, sabendo um pouco da história prévia do paciente, determinar em ambiente de terapia intensiva ou não, dependendo do que é a cirurgia de urgência, uma avaliação no peri e no transoperatório, no pós-operatório, que me forneça base, né, para uma otimização de tratamento ou estimativa de risco. Tá? Então, esses pacientes, eu não vou fazer procedimento cirúrgico. Desculpa, eu não vou fazer avaliação pré-operatória. Da mesma forma, aqueles pacientes que têm muito baixo risco cirúrgico. E o risco cirúrgico, ele vem do tipo de cirurgia que a gente vai falar sobre ele. Então, assim, quando o risco cirúrgico é muito baixo, isso significa menos de 1% de risco aqui, eles enfocam muito no risco cardiovascular, né? Menor que 1%, eu não tenho indicação de avaliação de rotina. E por que isso? Porque os exames que são feitos de forma rotineira não vão afetar na decisão de eu fazer o procedimento ou não afetam o desfecho clínico ou a mortalidade do procedimento cirúrgico. Tá? Esse é um artigo que já tem algum tempinho, né, dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia de 2017, mas ele traz informações bem legais, e uma delas é essa tabela do risco cirúrgico. Então, um dos maiores exemplos em que a gente se depara com frequência, por exemplo, no ambulatório de medicina interna, com pedidos de avaliação pré-operatória, é para cirurgia de catarata. E esse
já tem vários, inclusive ensaios clínicos randomizados, demonstrando que o paciente pode ir direto para o procedimento cirúrgico, que ele não precisa fazer nenhuma avaliação clínica prévia, porque o risco é muito baixo. Então, não tem nada que ele use ou não tem nada que ele faça ou sinta que na indicação da cirurgia de catarata eu precise modificar no pré-operatório. Assim como muitos procedimentos endoscópicos, assim como as cirurgias pequenas de mama ou tudo que é superficial. Onde que eu tenho que ter uma intervenção de entender o status clínico do paciente? São, obviamente, nas cirurgias de alto risco, que na sua grande maioria são as cirurgias vasculares lato sensu, tanto de grandes vasos como de pequenos vasos. E se eu tenho uma cirurgia de urgência ou emergência, não, de novo, que eu vá postergar no caso de urgência ou emergência, mas pelo menos eu vou ter uma ideia, de novo, do que eu tenho que fazer no peri, no trans e no pós-operatório. O grande bolo da história está lá no risco intermediário, que são aquelas cirurgias em que eu tenho um risco pré-operatório entre 1 a 5% de ter alguma complicação pelo tamanho do procedimento, e aqui entram quase todas as cirurgias que vocês fazem. Então, ali as cirurgias intraperitoneais intratorácicas, nem todas aí, cirurgias ortopédicas maiores, cirurgia de carótida acaba entrando aqui, ou pequenos procedimentos endovasculares na horta abdominal, não saem lá das cirurgias vasculares maiores, ortopédicas e prostáticas. Então, aqui está o grande filão específico, onde tem a maioria das dúvidas, quando a gente fala sobre avaliação pré-operatória e risco cirúrgico, no risco intermediário cirúrgico, certo? Então, se eu tenho um paciente que vai fazer um procedimento que ele já é considerado no pré-operatório como intermediário ou de alto risco, eu tenho que entender o quanto que meu paciente tolera um estresse, aqui tem aquelas dicas que a gente sempre, que vale a pena a gente ressaltar, A gente tem que exercitar o nosso cérebro, assim, a gente tem que unir informações para tomar a melhor decisão. Então, essa é uma regra para o clínico que vale ouro, o paciente é um todo e aquilo que a gente vai fazer no paciente faz diferença no que a gente vai programar de avaliação clínica pré-operatória. Então, como é que eu avalio o risco cardiovascular? Existem inúmeras maneiras, mas é certo que uma boa anamnese, um bom exame físico já resolve 90% dos problemas, Então, o que eu tenho que focar numa anamnese pré-operatória? Qual é a doença de base do paciente? Então, o que está sendo por que está sendo indicado o procedimento? Porque isso talvez determine, por exemplo, doenças oncológicas que têm um tempo para cirurgia, eu vou levar isso em conta na minha programação de avaliação pré-operatória, Qual é o procedimento proposto em termos de tamanho? Então, se ele é uma cirurgia de grande porte, com tempo cirúrgico prolongado, com que tipo de procedimento anestésico, geral com bloqueio, Se o paciente tem transfusões prévias, isso é importante, inclusive, até para a equipe que vai fazer a cirurgia, Então, assim, riscos de transmissão de hepatite B, hepatite C, HIV, e como o paciente se comportou em procedimentos prévios. Então, isso nos dá uma ideia, por exemplo, se o paciente vai fazer agora uma colectomia, por tumor, mas em novembro do ano passado, ele fez uma colecistectomia por vídeo e teve uma evolução excelente, Então, isso já nos dá uma ideia de que é um paciente que tolera algum grau de estresse sem uma desorganização do seu corpo, E o exame físico, pensando que, mesmo que a gente tenha que ter uma visão global dos riscos do paciente, a gente ainda foca muito no risco cardiovascular, o exame físico pré-operatório ele tem que ser na busca por alterações cardiovasculares. Então, se eu tiver que escolher alguma coisa para fazer, vou fazer uma boa ausculta, vou medir a pressão de forma adequada, vou ver pulsos, vou ver edema periférico, até para, daqui a pouco, juntando a anamnese e o exame físico, eu descobri, por exemplo, como no caso que nós discutimos anteriormente, que a paciente tem uma insuficiência cardíaca subtratada ou não diagnosticada, e se eu puder, postergar o procedimento para fazer uma otimização clínica do paciente,
E tem um outro teste, que é um teste interessante, né, que os GAIs têm indicado, especialmente em pacientes idosos, e aí aqui vem tendo um olhar mais global, que chama Time Up and Go Test, né? Esse é um teste de mobilidade em que a gente mede o tempo transcorrido do paciente levantar de uma cadeira, caminhar 3 metros e voltar, tá? Então, isso nos dá, por exemplo, ideia de como o paciente pode sentar no pós-operatório, né? Assim, como é que ele reagiria, como já é o basal dele para já programar a fisioterapia no pós-operatório. E tem alguns estudos que demonstram que pacientes que demoram mais de 15 segundos para levantar da cadeira, caminhar 3 metros e voltar, tem um risco aumentado de complicações no pós-operatório de 30%, né? Então, acho que em pacientes idosos, em que a gente enxerga alguma fragilidade, esse é um teste interessante também de programação perioperatória. Tá? Então, antes de qualquer outra medição de risco cardiovascular, uma boa história, um bom exame físico já nos dão indícios de que chão a gente está pisando, né? Assim, do que a gente pode esperar daquele paciente dentro daquele procedimento proposto, certo? Não se assustem com o tamanho da tabela, tá? Essa, de novo, é uma tabela retirada desse artigo do JAMA, e a minha proposta não é passar por eles, mas é só para mostrar como faz muitos anos que a medicina estuda formas de estimar esse risco cirúrgico, né? Então, tem os riscos clássicos, né? Como o risco de Goldman, que foi publicado lá em 1967, que ele ainda tem validade, e depois ele foi revisitado em 99 por Lee, então por isso que é Goldman and Lee, né? E, enfim, até hoje a gente classifica os pacientes como classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, enfim, tem muitos, e todos têm uma acurácia semelhante, né? Eu quero chamar atenção para um cálculo de risco que vocês vão ver a gente utilizar com um pouco mais de frequência, porque ele não só vê a alteração cardiovascular, mas ele tem esse olhar um pouquinho mais abrangente para o paciente, como é, por exemplo, fazer o teste do Time Up and Go, né? Que é o NSKIP, né? Ali onde tem as flechinhas vermelhas lá em cima, né? Que é se vocês virem ali, ele vê as coisas clássicas do que um score de risco sempre vê, então idade, sexo, asa, status funcional, se é emergência ou não é emergência, que tipo de medicamento usa, mas ele também vai me dar uma ideia de, aqui, tempo de internação, de risco de infecção, de risco de reoperação, tá? E eu tenho indicado com alguma frequência que a gente utilize esse score de risco nessa visão geral do paciente, ainda mais nos nossos casos que são comórbidos mesmo, que fazem cirurgias grandes, e que muitas vezes não é o coração que é o problema, né? E sim o pós-operatório complicado por pneumonia, por imobilidade. Então, o NSKIP é um score de risco que eu acredito que a gente vai ver com cada vez mais frequência aqui na Santa Casa, né? E ele nos dá uma acurácia muito boa, né, de probabilidade de complicação, semelhante aos outros, mas, de novo, com essa visão um pouco mais ampla das outras possíveis complicações cirúrgicas pós-operatórias, não só cirúrgicas clínicas, que o paciente pode ter, certo? Ele é free, online, é só botar no Google lá o NSKIP, né? O mais difícil, que não é difícil para nós, é nós termos o nome do procedimento em inglês, porque ele não tem ainda tradução para o português. Isso é até um trabalho que a gente pode fazer, né? Tentar validar o NSKIP para o Brasil. Acho que tem um grupo que está tentando fazer, acho que até com a ajuda da Santa Casa, mas por hora é só em inglês, tá? Então ali a gente coloca o nome do paciente, o procedimento que ele vai fazer, e seta ali idade, se tem diabetes, qual é o sexo, se tem hipertensão, né?
Com isso escolhido, eles nos apresenta um resultado que está na direita da tela e que nos diz os riscos de complicação séria, de qualquer complicação, de pneumonia, de complicação cardíaca específica, de infecção de circuito cirúrgico, e baseado nisso, comparado com o risco médio do procedimento proposto, a gente pode entender a nossa avaliação pré-operatória. Então, aqui como exemplo, eu coloquei ali como procedimento cirúrgico uma pancreatectomia, tá? Num paciente que tem entre 65 e 74 anos, homem, que é independente no seu status funcional, não é um caso de emergência, ele tem doenças sistêmicas moderadas, mas compensadas, não é fumante, tem hipertensão que requer medicação, é diabético, tá? E talvez o mais que a gente tenha que ter uma estimativa e que usualmente a gente não vê muito isso é peso e altura do paciente. É o único dado que a gente tem que realmente buscar, que a gente acaba não tendo na história corriqueira, né, que nós fazemos. E aí, os resultados para esse paciente, que eu acho que vocês enxergam ele aqui no hospital, né, é isso da tabela da direita. Então, esse paciente, por exemplo, se a gente for olhar o risco cardíaco dele, está na média para o procedimento cirúrgico proposto, 1,5. Adenos, mas é maior que 1%. Realmente é maior que 1%, né? Ele é um paciente diabético, hipertenso. Bom, aí eu vou ter que partir para outra parte, que é entender qual é o status funcional, qual é a capacidade dele, o que ele faz sem ter dor precordial, enfim. Mas é um risco esperado, né? Para a situação de saúde que ele está. Talvez um pouco mais preocupante, se a gente olha ali, né? Que ele tem risco como ficar mais tempo no hospital, precisar de uma recuperação no pós-operatório, né? E se a gente até pensa, esse paciente tem uma chance de complicação alta, mas os riscos deles ficaram quase todos que na média ou abaixo da média. Então, até como um preditor de tempo de qualidade de assistência, né, e de tempo de internação hospitalar, esse é um cálculo de risco que eu acho bem interessante da gente utilizar, tá? Eu tenho pedido que quando a gente faz isso, ele dá uma opção depois de imprimir, a gente coloca na pasta e fica como um documento do paciente, tá? Então, vocês vão ver isso com mais frequência, especialmente nas avaliações pré-operatórias da medicina interna. Bom, mas então eu sei que é um paciente que tem um risco cardiovascular que é acima de 1, me disse ali que é 1,5, tá? Como é que eu avalio a capacidade funcional e a chance de ter uma doença cardiovascular não diagnosticada ou não tratada? O primeiro volta para a história, né? A gente usa os critérios do Duke, que nada mais é do que um questionário para avaliação da capacidade funcional com coisas do dia a dia do paciente, né? E a gente entende que pacientes que conseguem fazer atividades em que ele gere mais de 4 METs, ele tem uma capacidade funcional pelo menos moderada, acima de 8 METs, ele tem uma capacidade funcional excelente. Tudo que fica abaixo de 4 METs é baixa capacidade funcional, e talvez eu tenha que realmente usar um teste de satisfação não invasiva antes do procedimento cirúrgico, né? Então, exemplificando, por exemplo, se o paciente faz os trabalhos de casa, como esfrega piso, levantar móvel, ele tem 8 METs. E se ele faz isso sem dor torácica, sem dispneia, ele faz um teste ergométrico domiciliar sem alteração, né? Sem sintoma cardiovascular. Então, isso é muito bom. Isso sobrepõe aquele risco de 1,5%. Tá? Se o paciente, por exemplo, consegue correr uma distância curta, mesma coisa, já tem 8 METs. Se ele sobe lance de escada ou caminha na subida sem dor torácica e sem dispneia, ele tem 5,5. Se ele faz isso e ainda tem relações sexuais frequentes, é bem improvável que ele tenha uma alteração cardiovascular significativa. Então, a gente traduz para o paciente, com coisas do dia a dia, o que um teste ergométrico, de uma forma mais controlada, nos traz. Se ele faz isso sem dispneia, sem falta de ar, ok para ir para um procedimento cirúrgico de risco intermediário. Certo? Alguém quer perguntar alguma coisa já aqui?
Enfim, eu gostaria que eu revisitasse algum tópico. Por favor, me parem, tá? Tudo ok? Posso seguir? Tudo ok, professora. Tá bom. Então, como é que eu reúno as informações de risco cirúrgico e risco cardiovascular, tá? Ali eu apresentei para vocês algumas outras avaliações de risco, né, de cirurgia, então, que classifica ali em 1, 2, 3 ou 4, que é ali, né? Tem ainda o score de ACP, que é um pouquinho mais invasivo, porque já usa infarto prévio, angina prévia, mas enfim, independente do que a gente usa como ferramenta para classificação de risco, se eu tenho lá pacientes de risco intermediário e alto, mas eu tenho pacientes que têm baixo risco cardiovascular, porque ele tem ali, por exemplo, vamos pegar ali, que é um dos que a gente usa com mais frequência, né? O paciente que tem doença arterial coronariana com teste com onda Q sem sintomas de isquemia, tá? Ele é um. Paciente que tem ciência cardíaca congestiva, ele tem um risco 2. Se ele tem doença cerebrovascular ou diabetes com insulinoterapia, ele tem um risco 3. Tá? Na verdade, o somatório disso é que vai me dando a classe de risco, né? Então, se ele tem lá diabetes e AVC prévio, tá? Ele vai somar um percentual que vai me classificar como classe 1 ou 2 de risco por LI. Então, se esse paciente é classe 1 e 2, uma cirurgia de baixo risco, eu opero direto, tá? Se esse paciente tem um LI 3, ou seja, ele tem ciência cardíaca congestiva, tem doença cerebrovascular prévia, diabético, numa cirurgia de risco intermediário, é bem provável que eu tenha que pedir uma avaliação pré-operatória ou que eu entenda a classe funcional dele de forma mais adequada, né? E aí, nessa junção de cirurgia e risco, eu defino o tempo do procedimento cirúrgico, o que eu vou fazer antes, né? Se eu não conseguir, se a cirurgia for mais importante, eu não tiver tempo de fazer avaliação no pré-operatório, né? Então, risco intermediário, com LI3 ou um NSQ maior que 1%, eu possivelmente vou ter que pedir uma avaliação de prova funcional ou estratificação cardiológica se eu tenho cirurgias vasculares, se eu tenho uma cirurgia de risco intermediário com baixa capacidade funcional, se eu preciso otimizar condições clínicas que ainda eu não sei a natureza, né? E se eu não consigo esperar, é certo que esse paciente vai ter que fazer uma monitorização em unidade semi-intensiva, UTI, com eletro e troponina até o terceiro pós-operatório, né? Porque às vezes a gente não consegue esperar. Que tipo de exames eu peço e por quê? E aqui vou trazer um novo caso para a gente discutir, tá? Nos mesmos moldes do anterior. Então, eu tenho um paciente masculino de 69 anos que é encaminhado para fazer um atendimento no pré-operatório de colicistectomia por colilitese sintomática. Ele é um paciente que faz acompanhamento regular por hipertensão e cardiopatia isquêmica, tem uma história de angioplastia de circunflexa com colocação de stent há 3 anos. Ele nega dor torácica ou dispneia, mesmo aos moderados grandes esforços. Ele costuma andar de bicicleta diariamente para ir até a casa da sua filha e cuida da sua horta domiciliar com uso de pá e de enxada. Faz uso regular de AS, 100 mg, hidroclorotiazida, 25 mg, enalapril, 10 mg, metoprolol, 100 mg por dia e atorvastatina, 10 mg. No exame físico do pré-operatório, ele está com pressão de 110 por 80, uma frequência cardíaca de 60, tem um ritmo regular à ausculta cardíaca, não tem sopros, não tem sopro carotídeo. Já veio com exames laboratoriais pré-operatórios normais, um eletro com uma frequência cardíaca de 58. Qual seria a conduta pré-operatória mais adequada nesse caso? Então, nós temos um paciente de 69 anos masculino, que a cirurgia é uma cirurgia eletiva de risco intermediário, uma colicistectomia, na verdade, eu nem sei se ela vai ser por vídeo ou não, né, que eventualmente reduz um pouco o risco, mas vamos colocar que é um risco intermediário, né? Tem doenças prévias, aparentemente controladas, e como é que vocês classificariam o status funcional dele, com isso que ele diz que faz?
Que tipo de capacidade funcional vocês acham que ele tem? Opa. Como vocês classificariam a capacidade funcional dele? Quem aqui usa enxada e pá? É um paciente que faz bastante esforço, né? Então, apesar de ter doença isquêmica, ele consegue performar bem, né? Mesmo em estresse. Então, qual seria a conduta? Liberar o paciente para o procedimento com suspensão do AS 7 dias antes do procedimento. Liberar o paciente para o procedimento sem exames ou mudanças na prescrição. Ou liberar com um teste de estratificação não invasiva. Quais as 3 opções? O que vocês acham? Silêncio na plateia. Falem comigo, gente. Prof, desculpa a ignorância, mas o que é um teste não invasivo? É tipo exame de sangue? Não, um teste de estratificação cardíaco não invasivo. Então, tipo, eu estou falando aqui ou fazer ergometria ou cintilografia. Invasivo seria fazer um cateterismo, Laura. Ah, tá. Tá? Mas acho que se a rotina dele é assim, como ele descreve, não faz sentido ter um teste ergométrico, né? Ou tem? Então, o que vocês acham? Eu não sei, eu acho como... Vitor, eu não sei, eu acho que como é um paciente que já tem cardiopatia isquêmica prévia, por mais que a capacidade funcional dele seja acima de 4 METs, antes de submeter um paciente a um procedimento de intermediário ali, que vai exigir uma capacidade, eu não sei, eu acho que faria um teste não invasivo. Uhum. Certo. E quanto aos medicamentos? Acho que ele é um paciente de alto risco, né, professor? Então, acho que... Ele é um paciente de alto risco? Pensando na classificação ASA, acho que ele seria um ASA 3 pela questão da doença coronariana com stent. E acho que eu ia manter o AS, pensando no risco tromboembólico. Ah, sim. Perfeito. Acho que são todas... Não sei se eu faria teste não invasivo, pela questão da capacidade funcional mesmo, do dia a dia. Perfeito. Acho que são ponderações bem legais, assim. Então, a primeira colocação é de que é um paciente que, apesar de ter doenças clínicas, ele aparentemente está com as doenças clínicas compensadas, né? E tem uma capacidade boa, assim, o esforço que ele faz no dia a dia mimetiza, né, um procedimento cirúrgico de risco intermediário. Então, a não ser que ele tivesse mangina em crescendo, ou tivesse dor recente, que tivesse mudado o padrão da dor, ele é um paciente que classicamente não teria indicação de fazer uma estratificação não invasiva, né? Até porque ele está com uma colelitíase sintomática, que por mais que não seja uma cirurgia, que é uma cirurgia eletiva, mas ele tem sintomas. E talvez se ele fizer um procedimento cirúrgico aguardando o CAT, enfim, suspendendo medicamentos, reavaliando um contexto clínico que parece estar no momento estável, é pior. Vamos supor que ele faça obstrução da via biliar, infecção, e tenha que fazer uma cirurgia de urgência, né? O risco dele vai aumentar. Então,
quanto às doenças clínicas dele, a doença aparentemente está controlada, né? E quanto a AS, sim, é um paciente que nesse momento não tem contraindicação não tem motivo para suspensão, ao contrário, né, por ser um paciente com doença cardiovascular estabelecida, com uso prévio, a chance de sangramento e o risco pelo uso do AS é menor do que o risco em suspensão e instabilização do quadro cardiovascular, certo? Isso é bem legal, deixa eu só tirar aqui de novo, porque fica em cima, realmente. São quadros que tem nesse guideline brasileiro, publicado em 2017, a gente se surpreende muito com o nível de evidência dos exames que a gente faz de rotina em pré-operatório, né? A gente tem por default, e até porque o pedido de exame e esse contato que a gente tem com o paciente no momento em que a gente se responsabiliza, né, por uma coisa que a gente faz com ele, é às vezes difícil não fazer nada, né? Mas é só para tirar um pouco da mística, né, de que todos os exames são necessários no pré-operatório e que toda a idade tem que fazer tudo, porque isso não é verdade, não é validado. O bom senso é muito mais importante do que uma diretriz nesse contexto. Então, por exemplo, o eletrocardiograma, né? Onde a gente tem um grau de recomendação razoável e todos com nível de evidência muito ruim, olha ali, é tudo C, B, C, né? Pacientes que vão fazer cirurgias intracavitárias, transplante de órgão sólido, ortopédicas durante vasculares, ou que tem um alto risco estimado pelos algoritmos pré-operatório, eu faço um eletro, né? Mas olha lá, idade superior a 40 anos, que a gente faz de rotina, é um grau de recomendação 2A baseado em nível de evidência C. A gente não vai fazer? Não tem por que não fazer, é um exame inócuo, não é? Que a gente não vai trazer nenhum dano para o paciente se a gente fizer um eletrocardiograma, ao contrário, talvez a gente tenha até, traga uma tranquilidade psíquica, né, para o paciente e para o médico, que também são fatores que a gente tem que levar em conta. Mas a evidência de que a gente precise realmente pedir eletrocardiograma para todo mundo que vai numa cirurgia, não tem, tá? Já o raio de tórax, que vamos combinar, tem um pouco mais de efeito colateral do que o eletrocardiograma, a não ser em paciente que tenha história prévia de doença cardiorrespiratória, que tem um grau de recomendação 1, mas também com um nível de evidência ruim, e nunca vai se mudar esse nível de evidência, ninguém vai estudar isso. Todo o resto tem um grau de recomendação que é bem pouquinho, né? Então, o bom senso e a nossa incapacidade de, com avaliação clínica, determinar riscos maiores ou menores é que faz com que a gente peça exames como raio-x e eletrocardiograma no pré-operatório, né? Da mesma forma, hemograma, né? A gente acaba pedindo para todos os pacientes que têm essas intervenções de médio e grande porte, ou que tem previsão de sangramento, ou necessidade de transfusão, ou que pela clínica a gente vê lá uma mucosa hipocorada, né? Ou que tem doenças crônicas associadas à anemia. Mas aquela coisa de todos os pacientes acima de 40 anos, de novo, é uma regra que a gente acaba seguindo por bom senso ou porque tem essa coisa compartilhada com o paciente de tranquilidade, que faz parte do ato médico, mas sem um nível de evidência maior, né? Homeostasia e teste de coagulação, aí o grau de recomendação por experts acaba sendo maior para todas as situações pelo risco de sangramento, eu acho que é razoável, né? E a creatinina sérica fica com um grau de recomendação maior nos pacientes que têm diabetes, que já têm uma nefropatia prévia, que têm alguma doença estabelecida ou em tratamento, que a função renal possa ficar lábil por tempo de NPO, por necessidade de medicamentos no pós-operatório que modificam a dinâmica renal, né? Mas, de novo, é isso que existe, não vai mudar. E aqui vem a arte da medicina e da relação médico-paciente, né? É de a gente ter ou pesar risco-benefício de fazer exames para modificar condutas, certo?
Quando é que eu tenho que fazer uma avaliação cardiológica específica? Por exemplo, ecocardiograma no pré-operatório. Quem tem um nível de recomendação 1A? Pacientes com insuficiência cardíaca ou sintomas sugestivos e que serão submetidos a uma cirurgia de risco intermediário ou alto, sem avaliação do último ano ou que apresentam piora clínica. Parecido com o caso que a gente discutiu lá no início, né? É uma paciente que tinha sintomas sugestivos e que aparentemente não estava bem avaliada, não estava bem tratada. Essa paciente ela precisa fazer um ecocardio no pré-operatório e otimizar a sua possível doença cardíaca, né? Assim como pacientes que são portadores de uma alteração anatômica valvar importante, que vão ser submetidos a cirurgias de risco intermediário ou alto, né? Com ou sem ou que apresentaram piora clínica e sem avaliação no último ano. Transplante hepático, uma situação que a gente pede ecocardio de rotina, e o restante tem um nível de evidência menor, por exemplo, pacientes assintomáticos que serão submetidos a cirurgia de alto risco. É um grau de recomendação 2B, nível de evidência C. É bem comum que a gente peça ecocardio no hospital, porque tem aqui, porque é fácil, né? Então, a não ser que eu tenha uma suspeição de que esse paciente tenha lá uma doença miosegmentar, que eu não estou vendo, tem uma alteração eletrocardiográfica que me discutiu essa semana até na interna, um paciente que tinha lá uma alteração, tinha um padrão de bloqueio de ramo esquerdo, uma onda T apiculada. Mas olha, talvez uma ecocardio, não tinha como fazer um outro exame, porque a cirurgia que ela vai fazer era uma fratura, então a gente não tinha tempo para fazer, ou em fazer uma avaliação cardiológica específica, o que viria de conduta não teria tempo suficiente para fazer antes da cirurgia, então vamos tentar otimizar do ponto de vista clínico. Uma ecocardio talvez nos dê informação que nos ajude no manejo perioperatório, certo? E olha lá as recomendações para realização de teste ergométrico no pré-operatório. Tudo nível, grau de recomendação 2A ou 3, com nível de evidência C. Então, paciente com estimativa de risco intermediário ou alto de complicações e que a gente não sabe de doenças prévias, com programação de cirurgia vascular arterial, pacientes que serão submetidos a cirurgia de baixo risco, não tem nenhum grau de recomendação, aqui é mais o contrário do que a gente não deve fazer, né? Ou pacientes com baixo risco de complicações e que são submetidos a cirurgia de baixo ou intermediário risco. Então, a gente não deve fazer teste ergométrico no pré-operatório. As recomendações de um teste, de uma estratificação não invasiva, elas ficam muito pontuais em paciente sintomático, não tratado ou com doença em crescendo. Olha lá, recomendações dos testes não invasivos. Pacientes com estimativa de risco intermediário ou alto de complicações, sem condições cardiovasculares graves no perioperatório e programação de cirurgia vascular. Pacientes com estimativa de risco intermediário ou alto de complicações e programação de cirurgia de risco intermediária com baixa capacidade funcional, ou seja, eu não consigo estimar, pelos critérios de Duke, o que ele consegue fazer sem sintomas. Então, é melhor eu compreender o que um estresse orgânico causa nesse paciente, e aí fazer um procedimento, um teste não invasivo. Certamente eu não devo fazer em pacientes que têm baixo risco, porque a cirurgia é de baixo risco, ou com baixo risco de complicações, que são cirurgias, são submetidas a cirurgias de risco baixo ou intermediário, né? Então, a junção do risco cirúrgico com o risco do paciente, né? E CAT no pré-operatório são pacientes com síndrome coronariana aguda de alto risco, ou que tem em exames funcionais, ou seja, faço lá uma cintilografia e eu tenho uma alteração miocárdica acima de 15%, eu talvez deva considerar fazer um cateterismo no pré-operatório se a cirurgia que está sendo programada permitir. Né? Certamente eu não devo fazer CAT em pacientes que são submetidos a cirurgia de baixo risco de qualquer tipo. Ficam bem mais estreito, né? Fica bem mais estreita a necessidade de exames invasivos no pré-operatório. Até porque, se eu fizer um procedimento no pré-operatório, eu tenho que saber que se eu precisar operar esse paciente na sequência, eu talvez não aproveite esse procedimento, né? A mesma revisão do JAMA coloca que se eu fizer cirurgia de qualquer tipo, em que eu tenha que mexer na dupla agregação, por exemplo, antes dos 6 meses,
eu corro um risco adicional de ter alteração cardiovascular no perioperatório. Tá? Então, essa discussão do clínico e do cirurgião, das prioridades e dos riscos, ela tem que ser feita a priori. Tá? E acho que a cirurgia oncológica, principalmente, é uma cirurgia que essa discussão sempre vem à tona. Então, vamos supor que é um paciente que tem lá um tumor de cólon e que eu tenha possibilidade anatômica de uma ressecção curativa. E aí, esse paciente tem lá um teste cintilográfico que mostra que tem 10% de acometimento miocárdio. Nesse contexto, talvez valha uma decisão compartilhada de que o risco cardiovascular é um risco moderado, mas a chance de cura dele da neoplasia está em fazer o procedimento naquele momento, porque se eu tiver que esperar 3 meses que seja, talvez eu perca o timing da cirurgia. Então, é melhor eu colocar ele, compreender que eu vou colocar ele na UTI, no perioperatório, que eu vou dosar troponina sequenciada, que eu vou ter um olhar um pouco mais intensivo para esse paciente no perioperatório, e não fazer um procedimento prévio. Vou tentar otimizar o máximo que eu puder a terapêutica dele, mas não vou postergar o procedimento cirúrgico. Vocês entendem? Então, isso é aqui que vem a conversa de equipe, tá? Que faz com que isso seja tão dinâmico e não tenha regras tão estanques. Esse é um algoritmo que resume tudo isso que a gente conversou, tá? E que acho que é interessante da gente passar juntos por ele. Então, se eu tenho um paciente que tem fatores de risco cardiovascular ou doença cardiovascular estabelecida e que tem uma cirurgia não cardíaca agendada, se a cirurgia é urgente ou emergente, eu não tenho o que fazer. Eu vou levar ele para a cirurgia e vou entender, eu clínica, de que o olhar perioperatório dele tem que ser intenso, que eu tenho que programar exames adequados para esse período, que possivelmente ele tem que estar num ambiente controlado, de semi-intensiva ou terapia intensiva, para minimizar, especialmente se ele tiver um histórico de doença cardiovascular estabelecida, para tentar diagnosticar mais cedo e fazer terapêuticas possíveis dentro do quadro que levou ele para uma cirurgia de urgência ou emergência. Se não é um caso de urgência ou emergência, mas o paciente tem lá arritmia cardíaca, doença valvar cardíaca severa, essência cardíaca aguda ou uma síndrome coronariana aguda, eu certamente preciso postergar esse procedimento e ter um olhar multidisciplinar com internistas, aqui ele não coloca internistas, já coloca um cardiologista direto, mas com internistas, ou cardiologistas, anestesistas e cirurgião para tentar entender os tempos entre a necessidade cirúrgica e a correção da doença clínica de base. Né? Nesses casos, é interessante a gente considerar, olha só a palavra, considerar um eletrocardiograma e um ecocardio em casos escolhidos. Se o paciente não tem nenhuma daquelas condições acima, mas tem um stent prévio, pelo menos eu devo olhar para esse paciente do ponto de vista clínico para fazer aquilo que a gente fez naquele caso que nós discutimos anteriormente. Se é um paciente que tem uma boa capacidade funcional, faz esforço moderado a intenso, sem dor torácica e sem dispneia, sem componente anginoso, eu posso considerar levar ele para a cirurgia. Né? Então, na verdade, mas se ele tem um risco perioperatório que está ainda elevado, apesar de tudo isso, eu tenho que primeiro otimizar o risco cardiovascular, e se eu tenho lá um teste de capacidade funcional moderado a bom, com os guidelines, cirurgia. Se não, eu refaço um teste para que eu possa compreender a necessidade de uma intervenção cardiológica prévia. Né? Então, quase todos os caminhos levam para a cirurgia. É muito infrequente que nós, num perioperatório, num pré-operatório, não vou dizer que dentro do hospital, porque aqui a gente tem uma drenagem de casos que são mais graves por natureza, mas vamos falar de pacientes ambulatoriais, é muito infrequente que a gente contraindique um procedimento cirúrgico.
E o AS, então, e antiagregantes no geral. Esse, de novo, é do GUIDE de 2017, então aqui ainda não tinha evidência que o uso de antiagregante para profilaxia primária não deve acontecer, né? A gente tem estudos que já demonstram que não tem porquê o uso do AS em profilaxia primária, doença cardiovascular, e sim em secundária. Então, eles colocam aqui que eles colocavam que no contexto de prevenção primária deveria se suspender o antiagregante e que na prevenção secundária era manutenção. Então, a gente fica ali com a segunda linha, né? Que a gente tende a manter o antiagregante, o AS, na prevenção secundária, com algumas exceções que a gente vai falar depois, né? Na verdade, que é a sequência, né? Que são neurocirurgias ou que vão fazer RTU, que tem um risco aumentado de sangramento, tem um grau de recomendação 1A, a gente deve suspender o antiagregante, certo? Ou em pacientes que têm dupla antiagregação plaquetária após angioplastia coronária, eles não devem ser submetidos a operações eletivas no período de duração ideal da dupla antiagregação. Então, 6 semanas após estente convencional, 6 meses após estente farmacológico, ou 1 ano após angioplastia no contexto de insuficiência coronária aguda. Então, pensa, os tempos são muito prolongados, e por isso que aqui a gente tem que ter aquela conversinha do quanto que eu posso esperar pelo procedimento cirúrgico. Anticoagulantes é uma miscelânea, né? Mas, de novo, a gente tem que pesar o risco de sangramento e de trombose, tá? Quase sempre, ou quando a gente faz ponte, ou quando a gente pode simplesmente suspender o procedimento. Então, naqueles pacientes em que a intervenção me pede para suspensão do anticoagulante, e que o risco cirúrgico do paciente, o risco de trombose é alto, eu devo fazer ponte com heparina de baixo peso, né, preferencialmente, e fazer uma suspensão 24 horas antes da cirurgia e retomada em 48 a 72 horas. Dos novos anticoagulantes, que tem pacientes que usam com cada vez mais frequência, né, tudo vai depender, de novo, do risco do sangramento no procedimento, se é alto, se é baixo, né? Se o risco de trombose do paciente, se o risco de sangramento é alto, eu paro 2 dias antes, se o risco é baixo, eu paro 1 dia antes, e aqui para rivaroxabana, pixamana e edoxabana, e para o dabigatran, além do risco cirúrgico, eu tenho que pesar o clearance renal para saber se eu paro 1 dia, 2 dias ou 4 dias antes, né? Então, os nossos casos complicados que a gente vê anticoagulados é que quase sempre a gente propõe ponte, né, com suspensão prévia, principalmente da varfarina, né, com suspensão prévia 24 horas da heparina de baixo peso molecular. Então, o mais legal disso tudo é que isso aqui é com manejo, né? Assim, aqui é o momento em que clínico e cirurgião e paciente, né, podem tomar decisões compartilhadas. Acho que é um dos grandes exemplos de trabalho em equipe e que a gente deve exercitar, né? Assim, é a discussão que vai levar o que é melhor para o nosso paciente. Certo? Muito obrigada e me coloco à disposição para perguntas. Excelente, Denusa, parabéns. Excelente aula, como sempre, né? Ano passado a gente já tinha acompanhado, tive essa oportunidade. Quer dizer, nem só no passado, os outros também, né? Vai passando o tempo. Eu acho que é muito bom. Uma das grandes discussões que a gente sempre tem no ambulatório, principalmente ali do SUS, é a questão que se tem como hábito para todos os pacientes pedir hemograma, quer dizer, laboratoriais, raio-x de tórax e eletro do coração. Isso a gente tentou mudar algumas vezes já, mas a gente acabava esbarrando em algumas situações da equipe anestésica. Eles queriam e aí acabavam em cima da hora suspendendo a cirurgia. Então, sempre é muito importante a gente ter o que é certo, o que os guidelines nos dão como certo.
porque depois lá no consultório, tu na frente do paciente, tu vai saber conduzir, né, melhor isso aí. E levanto de novo a discussão, assim, quando eu era residente, a gente chegou a levantar essa discussão de conversar com a equipe do SASC para ser mais criterioso nos pré-operatórios, e eu acho que vale a pena, de novo, a gente fazer isso, aproveitar a tua aula como motivação para a gente fazer o que é certo. A gente está num hospital de ensino, então não é para uma guria de 30 anos vai solicitar Pois é. exames pré-operatórios que não tem indicação nenhuma, né? Então, eu muito acho que, obrigado, excelente. imagina, eu acho que a gente incorre várias vezes, né, Mariana, assim, no medo de problemas que podem eventualmente acontecer, né? Assim, é quase uma medida protetiva para o médico, enfim, mas às vezes isso é demasiado, sabe? Às vezes a gente perde tempo e aqui a gente acaba falando e tem que falar diferenças de SUS e de convênio, né? Da disponibilidade de tempo de sala cirúrgica, de equipe cirúrgica, a gente realmente perde timing de tratamento de doenças, às vezes aguardando exames, né? Isso é super angustiante. Então, eu acho que a gente tem que pensar se a gente tem embasamento teórico, né, para não fazer, a gente tem que seguir isso, né? É claro que a gente pode até usar exemplos do Covid aqui, de coisas que a gente não tem comprovação científica, e tem muita coisa em pré-operatório que realmente a gente não vai ter comprovação científica nunca mais, né? Então, esse olhar do paciente, da relação médico-paciente, do que a gente está propondo, é que vai determinar o quão mais ou menos invasivo você na avaliação pré-operatória. Mas eu tenho convicção de que a gente é muito mais self-protected, assim, que a gente protege a nossa conduta médica do que realmente faz diferença no que a gente vai fazer com o paciente. Tem uma pergunta que eu fiquei sabendo que os meus R2 esse ano vão fazer uma caneca com frases clássicas, assim, minhas, e uma delas é: o que que vai fazer com o resultado desse exame, dependendo do que vier, né? Então, assim, a gente tem que saber que quando a gente pede um exame, a gente tem que fazer alguma coisa com aquele exame. A gente tem que mudar a conduta por causa dele. Se a gente não vai mudar a conduta, não faz, é curiosidade, né? Ah, Danusa, mas será que eventualmente isso não tranquiliza as pessoas? Sim, eventualmente tranquiliza. Então, se tá uma situação ansiogênica e se eu posso fazer, isso eu não vou perder o tempo porque eu vou fazer aquele exame, ok, né? Ah, fazer um hemograma tem problema? Não, na grande maioria das vezes não tem problema. Mas se eu precisar esperar um mês para fazer uma coleta de hemograma no SUS, se eu tenho bloco semana que vem, para fazer uma colecistectomia numa paciente de 35 anos sem doença, certamente eu não faria. Já aconteceu de pegar um eletro, por exemplo, assim, paciente 30, 20 e poucos anos com aquelas alterações inespecíficas de repolarização ventricular. Aí a avaliação do cardio, entende? Aí o paciente já está aguardando 5 anos, ele chega no SUS, ele toma mais uma dessas, então a gente tem que ter essa visão crítica. Não adianta. Não, a gente pode até, num outro momento, Mariano, fazer uma reunião com a anestesia. Agora a gente está super próximo, até porque eles estão super parceiros na questão Covid, eu né? acho que sim. A gente sim. pode retomar algumas coisas, né? Assim como uma outra questão que volta e meia, vocês também sofrem com isso, que a gente vai tentar esse ano descrever na medicina interna, né? Que é a exigência de TP, KTTP e plaquetas para qualquer exame que é guiado por tomo ou por eco, né? Então, a gente faz cirurgias enormes, abertas, com exames que valem por 6 meses, mas se tu tá dentro do hospital e não tem TP, KTTP e plaquetas o dia tem de ontem, tu não faz, né? Então, assim, de novo, isso não é por diretrizes, não é porque, uma vez eu fiz e as plaquetas estavam 60 mil e o paciente sangrou. Se tiver 60 mil, eu vou contraindicar o procedimento que eu ia fazer, tu farias uma cirurgia aberta. Bom, não quero fazer uma cirurgia fechada, não quero colocar uma agulha por tomo, porque pode ter risco de sangrar. Bom, então eu vou conversar com a equipe cirúrgica, vou ver se existe outra maneira de fazer ou de otimizar o risco, mas eu não vou transfundir plaquetas nesse cara, por exemplo, né? E eu já vi transfusão de plaquetas, de CHAD, de plasma, por alterações que não teriam indicação, como se isso não tivesse risco, né? Então, essa noção dos porquês que a gente pede, o que a gente vai fazer com o resultado, a gente tem que voltar a discutir. Eu acho que é um hospital de ensino, né? A gente está com
ligado à universidade, à residência, eu concordo, a gente tem que ir adiante com isso. Alguém tem mais Perfeito. perguntas? Alguma colocação, gente? Eu tenho uma dúvida, professor, agora que a senhora falou em plasma e plaquetas. Quanto tempo a gente tem no pré-operatório para corrigir NR e plaquetopenia? Também eu já encontrei uma divergência na literatura e às vezes alguns anestesistas pedem 2 horas, 4 horas, 6 horas para cirurgia de urgência. Se tem já alguma coisa assim mais Então, estabelecida. se plaquetopenia verdadeira, em que assim, o que está escrito, né? Que o risco maior é para plaquetas menores de 60 mil, né? A meia-vida da plaqueta é uma meia-vida curta. Então, se o procedimento tem risco de sangramento, o paciente tem que transfundir 2 horas antes do procedimento, ter plaquetas para o transoperatório e reserva, né? Para esse momento, e plasmas de sangrar. O RNI tem que fazer plasma, se não tem tempo para reverter, né? Se o paciente chega, tem que fazer uma cirurgia de urgência, tá com 2,5 de creatinina, de RNI, tá no alvo. É um anticoagulado crônico por fibrilação. Se a cirurgia tem risco de sangramento, e certamente nesse nível ele vai ter, tem que fazer plasma para reverter, não tem outra maneira. Então, é isso, assim, não tem muita... Até a dúvida surgiu porque a gente teve um caso de um paciente que ia para punção guiada por tomo. O NR, eu acho que estava, não lembro bem, mas estava 1,6 por aí. E aí eles solicitaram, estava 1,5, 1,6. E aí o médico solicitou transfusão de plasma. Até pediu para adiar o procedimento para outro dia para transfusão de plasma. Uhum. E era mesmo essa dúvida do tempo mesmo antes do procedimento. Não é só com o SASC que a gente tem que conversar com o pessoal do CDI junto mesmo. Muito, então. muito. Isso é super frequente. Assim, eu já tive que fazer assim, ó, eu assino que meu paciente vai fazer procedimento sem TP, KTTP e plaquetas de hoje. Se precisar que eu assine, eu tive que assinar em prescrição, assim. Mas nesse caso em específico, eu acho que o porquê que ele tem o TP alterado é importante, né? Se ele tá com o TP alterado porque ele usa varfarina, eu Não, posso esse fazer caso específico era um paciente com colangite. um colangite que estava com disfunção hepática secundária. Isso, ia drenar a via biliar, uma coisa assim. Bom, aí é diferente, fazer uma intervenção num paciente com risco de sangramento numa cavidade fechada e que a gente não tem outra coisa a fazer para agudamente diminuir o risco, né? Mas aí não precisa ser plasma um dia antes, pode ser plasma um pouco antes do procedimento, né? Até porque isso vai seguir como risco para ele. Então, os tempos são importantes. Mais alguma pergunta? Isso aí, gente. Alguém mais? Vamos ver, vamos levantar essa discussão. Então, acho que isso que a gente tem que levar para frente. A gente conta com a ajuda de todos os residentes para seguir adiante, a gente mudar isso aí, porque são aquelas coisas, paradigmas que se criaram e se seguem, ninguém sabe nem porquê, né? E a gente tem, agora a pandemia prejudicou um pouquinho isso, tá? Mas às quintas-feiras, o ambulatório da interna é absolutamente dedicado a pré-operatório. Tá? Com discussão, é para ser só puramente pré-operatório, para dar espaço justamente para agilizar esses casos, né? Então, já aconteceu da gente liberar e a anestesia negar e voltar. Então, sim. Mais de uma vez. Então acho que é bem importante a gente falar a mesma língua dentro do mesmo hospital, né? Assim, entender os medos, os anseios, tentar chegar no denominador comum para o paciente não ficar prejudicado com isso tudo. Né? Perfeito. Show de bola, parabéns, Enusa. Brigadão aí, dessa hora aí. Aula muito boa, como sempre. E vamos adiante com isso, então. Deixamos isso como um acordo aí da nossa aula. Perfeito.
Vamos tentar fazer isso acontecer, então. Conto contigo. Vamos sim. Vamos sim. Tá Vamos lá. bom. Gente, boa Então, noite. tá, obrigadão de novo. Nada, Boa noite, imagina. gente. Tchau, tchau. Abração. Tchau, tchau.